participação das irmãs também. Então, para mim, é, em geral, um motivo de grande alegria estar aqui com vocês compartilhando essa aula. E, enfim, como eu já disse para vocês, como o pastor também já falou, a nossa aula hoje vai ser a respeito da oração. Como também já foi dito, disciplinas espirituais é um tema bastante recorrente aqui na igreja. É um tema que também nós vamos revisitar ano que vem, quem sabe aí nos próximos anos, porque é um tema muito importante para nós. É um tema realmente fundamental para todo cristão. E na nossa série anterior, disciplinas espirituais, não sei se as irmãs se lembram, a gente esteve há meses atrás, se não me falha a memória, foi no começo do meio do ano, nós tivemos uma aula com a irmã Ana Vitória sobre as disciplinas espirituais. E essa aula foi uma aula mais assim, para definir o que são as disciplinas espirituais. Ela falou sobre o jejum, ela falou sobre o que é a oração, a leitura da palavra. Então, nessa aula, nós não vamos ter, tanto na aula passada, nós não tivemos como nessa aula, nós não vamos ter, nós já abordamos isso, nós não vamos ter uma definição sobre o que seja cada disciplina espiritual, uma explicação sobre o que significa cada disciplina espiritual nos pormenores, porque nós já estudamos isso. E para aquelas que estão nos visitando, se eu não me engano, essa aula está disponível no YouTube. Se não tiver, a gente pode passar também o material sem problema algum. Então, essa aula, as aulas que nós estamos estudando na semana passada, como a aula de hoje também vai nessa mesma direção, é uma aula mais exortativa. Então, nós já compreendemos a importância do que são as disciplinas espirituais e também a sua importância na semana passada. E na aula de hoje, nós estaremos entendendo mais de encontro ao nosso coração os desafios das disciplinas espirituais e, sobretudo, hoje, mais especificamente, da oração. Na semana passada, a irmã Samara deu uma aula mais geral e hoje nós vamos nos aprofundar a respeito da oração. E para a gente começar, eu gostaria de perguntar às irmãs, vou até escrever essa pergunta aqui no quadro, bem professorinha mesmo, quais são os maiores problemas em sermos mulheres de oração? E aí eu conto realmente com a participação das irmãs para que vocês digam, já que estamos aqui num movimento mais individual, individual que eu diga nós mulheres, para que as irmãs abram o coração e estejam compartilhando quais são os seus maiores desafios e dificuldades em manter uma vida, uma rotina de oração constante. Alguém se pergunta? Acho que a maior é as distrações, e também a questão nós estaremos construir as distrações, elas acabam perdendo um amadurecimento na própria concentração na oração. Então, de modo pessoal, sou uma pessoa que está com muitas distrações e isso impede que o amadurecimento na concentração acabe gerando um avanço. Então, é um desafio, eu acho. Alguém mais? Acho que as muitas demandas, eu penso que a gente tem muitas coisas para fazer ao longo do dia. E eles não sabem em que momento encaixar as disciplinas espirituais. Concordo com os dois pontos. Alguma irmã mais gostaria de compartilhar? Eu acho que é o fato de talvez sermos tão intencionais com o momento de oração. Intencionais? Como assim intencionais? Intencionais com o seu momento da para termos horários específicos durante o dia e nos organizarmos melhor quanto a isso. Não deixarmos fluir naturalmente, às vezes acabar perdendo esses momentos de afetivos que tivemos ali durante o dia. Sim, concordo também. Alguma irmã mais gostaria de compartilhar? Eu junto ao que a Thaís colocou, da personalidade, e orar por tudo que precisa ser orado. Então, por vezes a gente, na parte da manhã profissional, consegue orar pelo início daquele dia, pelo que o Senhor falou conosco, mas tem muitas coisas para ser oradas. Família, igreja, muitas demandas, até também do lado de fora, do que está acontecendo no país. Eu acho que a Thaís bem colocou na intencionalidade acaba também trazendo esses desdobramentos. Então, orar por tudo que precisa ser orado. Sim, alguma irmã mais também queria falar? Eu acho que, pegando o gancho também da fala da Thaís, acho que essa falta de organização
E aí quando a gente vê, já chega mais pro final do dia, acho que é um certo caminho ou um bom caminho para que a gente não dá preguiça também. E aí, eu já estou cansada, hoje o dia já foi, né? Eu faço isso. E aí dá espaço tanto para procrastinação quanto para preguiça. Acredito que um pouco daquilo que a Samara falou na semana passada, no momento ideal. A gente lembra de algumas coisas pessimistas que precisam ser colocadas em oração. Quando a gente tiver um momento tal, eu vou fazer isso. Então, naquele momento. Às vezes isso não acontece. Então, às vezes, esperar por um momento ideal. Sim, verdade. Acho que é verdade. Eu acho que como você está falando, eu acho que mais ligado à relação perfeita, sabe? Aquela coisa assim, cara, eu tenho que fazer, eu tenho uma relação perfeita, fazer a oração perfeita. E às vezes a gente não está conseguindo nos emocionais, muita coisa muito linda que está acontecendo. E a gente fala, pô, eu não tive um momento de oração. E aí vem muita coisa corrida, né, nesse momento. Então, sim, tem as situações, mas muitas vezes o nosso próprio estado de espírito não está ali tão consoante com aquele momento. E aí ele se sente muito frustrado, como se ele estivesse, como se fosse por obra mesmo. Cara, eu não consegui. E aí a gente fica frustrado, a gente desiste, a gente sai muito, eu fico ontem, eu não consegui então, eu já vou dormir. Enfim, então essa questão de querer ter a oração perfeita, sempre o momento perfeito, de oração, isso acaba sendo muito desafiador. É bem próximo do que a Dana trouxe mesmo. A questão do trabalho de estudo, né? Muitas vezes a gente, a Dona está levando e vê as demandas batendo muito forte, muito rápido. Vocês também, né? Algum estudo, algum ponto, demandas como trabalho. E tá lá, tá ficando que a gente tem que ir, tem que ir. E aí, às vezes, realmente o coração fica apertado na direção de ir servir, como se, não, eu tenho que ir fazer. Mas a oração, ela coloca a gente no nosso lugar de dependência, né? Então, essa consciência de que em meio à oração o Senhor está, e que é Ele quem faz tudo, precisa estar lá. Então, eu tenho uma máxima. Às vezes eu levanto e o meu coração grita, você tem que correr para ter essa paz de espírito, você tem que correr para tentar as coisas. E aí eu falo, não, eu tenho que correr da oração, eu tenho que voltar à oração, eu preciso me voltar ao Senhor, porque é dele que eu entendo, né? É dele que eu necessito para que essa paz faça o meu verdadeiro. Alguma mais gostaria de falar? Amém. Acho que foram muito boas as participações de vocês. De fato, compartilho dos mesmos desafios. Para mim, particularmente, é muito essa questão de ter a oração ideal, né? Um pouco também daquilo que a Firma trouxe, que a Dana trouxe, que a Samara trouxe semana passada, de ter esse momento, esplendoroso, que eu vou sentar lá, com o café, eu vou abrir a Bíblia, uma coisa assim super instagramável, eu vou orar, sendo que nem sempre é assim nessa correria do dia a dia. E por vezes também as nossas orações, a gente acha que vai conseguir aplicar aquela teologia mais excelente, pegar um atributo de Deus, nossa, que eu aprendi que, nossa, uau, e vou colocar na minha oração, quando na verdade a oração, ela diz muito mais sobre as nossas fraquezas, sobre como nós somos dependentes de Deus e como nós não sabemos como orar e como os discípulos eles pediram para Jesus, ensina-nos a orar, porque eles não sabiam como orar. Então, nossos desafios por vezes são cercados disso, são cercados de queremos ter a oração mais perfeita, mais bonita, o momento ideal para as mães no caso, quando os meus filhos não vão estar chorando, quando eles vão estar sentados, quietinhos, igual os filhos da irmã fulana de tal, que ficam lá quietinhos, mas a realidade não é assim, a realidade é uma realidade dura de que nem sempre as nossas orações, o nosso momento devocional vai ser esse momento perfeito. Sim, existem dias que teremos dias maravilhosos de oração e leitura bíblica, mas existem dias que, a maioria dos dias, na verdade, vão ser dias difíceis, vão ser dias que a nossa carne não quer orar, vão ser dias em que a nossa carne não quer ler a Bíblia também. Enfim, então são muitos desses desafios, particularmente para mim também, esse desafio do momento perfeito é algo que eu luto contra e também é um momento na qual uma coisa que eu também luto contra de uma bem pessoal,
pessoal é essa questão da gente de acordar e de por vezes querer correr para as outras demandas, ou para o celular, ou para tantas outras coisas que a gente está preocupado, e não realmente priorizar aquele momento. E aí eu me identifico muito com a fala da Evelyn também, de fazer 1000 coisas e correr para entretenimento ou para tarefas e deixar para o final do dia. E quando chega no final do dia eu já estou exausta de um dia inteiro fazendo 1000 coisas e eu deixo migalhas para o Senhor, leio no meio, durmo no meio da leitura bíblica ou no meio da oração, ou aquela oração tipo, Senhor, abençoa os meus pecados e essas situações cômicas. Mas é uma realidade de fato, são os nossos desafios quanto à questão da oração. E hoje nós vamos trabalhar justamente isso. Muitas coisas que as irmãs trouxeram estão presentes no estudo, né? Vocês basicamente já deram aí o spoiler de todo o estudo. Então acredito que as irmãs também vão se identificar com muitas das falas. E para a gente introduzir o nosso estudo, eu vou pedir para que as irmãs abram antes, perdão. Uma outra pergunta que eu gostaria também de fazer às irmãs é por que nós temos mais dificuldade de orar do que ler a Bíblia? É uma outra pergunta que eu vou deixar aqui também para vocês refletirem e responderem. Por que temos mais dificuldade de orar do que ler a Bíblia? Lembrando de que hoje a nossa aula está focando mais na questão realmente da oração. Mas por quê? Por que não abordar a leitura bíblica também, já que se trata de uma disciplina espiritual? Alguém poderia compartilhar também os seus desafios, porque que no geral é mais fácil para a gente se inclinar à leitura bíblica do que à oração. Ou para vocês é diferente, não sei, vai que de repente é mais fácil ler. Pode falar. Assim, de modo particular, para mim, assim, é uma questão de amadurecimento da presença de Deus. Porque, às vezes, é muito mais fácil conversar com uma pessoa que eu estou vendo do que com o Deus invisível, encarnado nesse filho. Então, a questão da oração, para mim, é uma coisa que eu agradeço de cara. Deus está ali presente comigo, sabe? Eu não estou falando sozinho. Então, eu posso ali conversar de fato com uma pessoa que está presente comigo. Por mais que eu não veja, mas eu creio que é real, no meio das escrituras. Então, acho que o maior desafio, pelo menos, de ler mais e orar muito a mesma intensidade de Deus, é essa perspectiva de que Deus está ali. Tem uma pessoa ali, a trindade ali, né? A pessoa da trindade está ali. Do Espírito de Deus, Pai, está ali, no meio da oração. Não estou falando das paredes, não estou falando sozinho. Está ali, a trindade está ali. Alguém mais gostaria de falar algo? Eu acho que a oração requer um pouco mais de esforço do que a leitura. De fato, a leitura bíblica requer um esforço, a concentração, a meditação. Mas por vezes a gente pode ler, e aí bater ali minha média de leitura. Mas a oração a gente precisa minimamente estar concentrado e prestando atenção naquilo que a gente está dizendo. E levando a nossa mente cativa ao entendimento de estou falando com o Senhor. Mas eu acho que pelo menos para mim pega mais a questão do esforço a mais. Sim. Alguém mais? Vou falar uma palavra da mulher, que eu queria dizer que a oração ela é algo muito individual e bem feito. Igual a leitura bíblica, você ali acaba aprendendo e aí vocês acabam sabendo, né, essa forma, porque você vai fazer o profissional, então ali há um caráter mais visível da leitura bíblica. Igual a oração, ela é muito real na hora que você faz para a gente particular. Então, como o nosso coração é assim, a gente se dedica muito mais à leitura da Bíblia, porque os outros nossos resultados desse tipo. Porque a oração que é muito individual, ninguém vai passar quantas horas eu oro, quanto eu oro. Então, também tem esse caráter do nosso coração assim. Acho que basicamente é sobre isso que a Dara falou. A gente também tem uma unidade. Hoje nós não vemos. A Bíblia muitas vezes está ali, o móvel, a gente está prega, lê, tem isso que a Dara falou.
também com todas as falas e me identifico com todas elas. Para mim, de modo pessoal, a leitura bíblica se torna mais fácil do que a oração, por esse motivo que principalmente a Pri falou, né, de que Deus está ali numa presença invisível, então, junto com a questão da incredulidade. Então, por vezes, o nosso tratamento com Deus não é esse tratamento pessoal, de que o Espírito Santo é uma pessoa, de que Ele está nos ouvindo, e de que nós temos esse relacionamento com Ele, de que Ele não é um Deus distante, que ascendeu aos céus e que agora nos deixou aqui para sofrer. Não, Deus Ele deseja se relacionar conosco. E por vezes nós não temos essa consciência do Espírito Santo, a Trindade, como sendo uma pessoa. E além disso, também me identifico demais com a fala que a Daina trouxe, de que por vezes leio a Bíblia para outras pessoas. Por vezes leio a Bíblia pensando no devocional que eu posso fazer no encontro, pensando nas minhas discípulas, caraca, isso vai ser genial para Yasmin ou para Isabela, quando na verdade eu preciso ler para mim mesma, eu preciso ler contra mim mesma, né? Então esse é um desafio muito grande, ler por vezes pensando no versículo legal que eu posso postar, maravilhoso, no versículo que eu posso usar para evangelizar minha família, mas não lendo, como Jonathan Edwards diria, lendo as escrituras contra mim mesma, sabe? E acaba sendo uma disposição errada da leitura bíblica e acaba fazendo com que a gente corra mais para a leitura bíblica do que para a oração. Então, por vezes, acaba sendo muito mais confortável e acaba sendo algo que vai massagear mais o nosso ego. Conhecermos mais das escrituras, como a oração é algo que ninguém vê, é algo secreto. Ninguém fica medindo quem ora mais e quem ora menos, porque é algo muito individual, muito pessoal. Quanto à questão das escrituras, eu posso mergulhar por ser uma mulher que lê muito a Bíblia, que sabe muito de teologia, que tem muito conhecimento, quando a minha vida de oração, na verdade, a nossa vida de oração é algo muito mais privado. Então, agradeço às irmãs a participação. E agora eu gostaria de caminhar com vocês para Lucas 18, que é um texto que vai nos introduzir na aula de hoje. Um texto bastante fundamental para a nossa aula. Lucas 18, vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. Diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que este que desceu, justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós vamos ver um pouco mais desse texto ao longo do nosso estudo, principalmente nos primeiros pontos. Mas o que já de cara eu gostaria de abordar aqui com as irmãs em Lucas 18, vou anotar aqui a referência, caso vocês queiram anotar também para consultar depois com mais calma. 18, 9 ao 14. Nesse texto, por vezes nós olhamos esse texto com um olhar apenas a respeito de justiça própria. Quando a gente quer falar sobre justiça própria, a gente corre para essa parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. Mas hoje eu queria mudar o nosso olhar a respeito desse texto. É claro, é um texto também sobre justiça própria. Mas eu gostaria de trabalhar com as irmãs rapidamente, como esse texto ele também fala sobre a nossa disposição a respeito da oração. E quando eu montando a aula com o pastor, né, quando ele indicou esse texto, eu fiquei bem surpresa. Nossa, eu nunca tinha reparado essa ênfase na questão da oração. E de fato, fala que tanto o publicano como o fariseu estavam ali indo ao templo orar, mas um conseguia e outro não. E aqui nessa história nós temos dois personagens, um extremamente oposto ao outro. Nós temos o fariseu que se orgulhava da sua oração,
e da sua vida de oração. E nós temos também o publicano que, envergonhado por conta dos seus pecados, ele nem conseguia olhar para os céus e orar. E os judeus, eles tinham uma disposição física de oração diferente da nossa. Nós oramos fechando os nossos olhos e reclinando a nossa cabeça. Os judeus, eles tinham um hábito diferente. Eles olhavam para os céus, estendiam as mãos para orar. Então, o publicano, ele nem conseguia fazer esse tipo de movimentação. E geralmente a gente olha para o publicano e o vê como um grande exemplo de humildade. E de fato aqui, esse texto também está abordando essa humildade. Mas eu gostaria de olhar com as irmãs em um outro aspecto, olhando para esse texto como o publicano sendo essa figura de alguém que carrega até mesmo uma autocomiseração. Ele se vê tão pecador que ele não consegue olhar para os céus e se dirigir ao Senhor em oração. E o que nós vamos ver na nossa aula de hoje também é um desses pontos, como por vezes o nosso pecado nos impede de orar. Então, diante disso, eu já queria começar com vocês no desenvolvimento da aula, já indo aí para os nossos minutos de desenvolvimento. E o corpo dessa aula, o que tanto eu como o pastor André está trabalhando lá atrás com os homens, é um artigo do E.M. Bounds. Esse artigo vocês encontram na íntegra no blog Voltamos ao Evangelho. Depois eu posso até colocar o link para vocês lá no grupo, para vocês lerem ele completamente. É uma leitura rápida, não é algo muito longo e é muito bom, mas eu lendo assim fiquei muito confrontada e me identifiquei com vários pontos. O E.M. Bounds, ele é um pastor do século XIX e ele é um pastor que falava bastante sobre oração. Ele é uma figura de renome quando a gente está tratando sobre essa disciplina espiritual. Então, bem, pode passar, por favor. Então, o nosso primeiro ponto, nosso primeiro empecilho à oração seria o próprio pecado. Como nós temos aqui nesse texto que lemos, de Lucas 18, a respeito do publicano. E aqui nós temos também, pode passar, por favor, um salmo, que é o Salmo 66, 18, que diz assim: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. E aqui eu vou ler com vocês um pouco desse, pode passar também, por favor, um pouco do que o M. Bounds vai falar. Ele diz assim: e caso as irmãs estejam com dificuldade de enxergar, eu coloquei o slide lá no grupo, ok? Pecado impede oração. Os pecados do coração que não são rejeitados ou que não estamos lutando para vencer interrompem a oração. Oração não pode fluir do coração que nutre ou protege o pecado, que abriga o pecado de qualquer espécie. O pensamento rebelde ou insensato é pecado. O olhar da cobiça ou lascívia do coração é pecado. Temos de clamar a Deus de coração puro. Mãos santas devem ser levantadas em oração. Uma mancha na mão é tão fatal para impedir a oração quanto o pecado no coração. A pessoa que ora precisa estar certa no seu coração, mas suas ações também precisam estar certas. Guardar os mandamentos de Deus e fazer o que lhe agrada nos dá segurança de que receberemos o que pedimos dele. Pecados escondidos, ocultos, ou parcialidade, ou por hábitos, são retidos por indulgência. E acho que aqui ficou um pouco incompleto aqui no final do texto, mas basicamente é isso. Ele vai trabalhando de um modo bastante confrontador como o pecado ele nos impede de orar. E quando estamos nos dando, o que ele quer dizer aqui em suma, é quando nós estamos nos dando a uma vida fria espiritualmente e nos dando ao pecado deliberadamente, vai ser de fato mais difícil de nós orarmos. Quando nós não estamos sedentas pelo Senhor. E é isso que aconteceu com o publicano. Ele não conseguia orar porque ele tinha consciência dos seus pecados. E isso, na verdade, deveria nos impelir ao contrário. Se sabemos que somos pecadoras, isso deveria nos dirigir a uma humildade. E é aqui que nós temos esse outro lado do publicano, que ele tem essa dificuldade de ir ao Senhor em oração, mas ainda assim, de certa forma, ele reconhece que ele não é digno de estar orando. Então, por vezes, o que acontece com a gente é o contrário. Nós, por estarmos nos sentindo tão pecadoras, nós não conseguimos orar. Mas isso deveria ser ao contrário, irmãs. Pelo fato de sermos tão pecadoras, nós deveríamos correr ao Senhor em direção à oração. E aqui eu também trago uma fala em direção até mesmo que as irmãs trouxeram no início. Que os nossos pecados, eles nos impedem
impedem de orar por vezes e nós achamos de que estaremos santas, limpas para a oração, mas também o outro lado, nós achamos de que estaremos ali no momento da oração como se fosse um momento ideal, quando na verdade a Bíblia fala para nós orarmos sem cessar. A Bíblia nos diz que a nossa oração deve ser nos momentos de maior tentação. Então, nos momentos em que nós mais estivermos sendo tentadas, precisamos buscar ao Senhor em oração. A oração não é apenas aquele momento perfeito que a gente idealizou na nossa cabeça, romântico a respeito da oração. É claro, como eu disse, nós teremos esses momentos de grande deleite, de grande prazer, mas é nos momentos em que nós nos sentimos mais fracas espiritualmente, nos momentos em que a gente não quer orar, é aí sim que nós devemos orar, é aí sim que nós devemos fazer como publicano e rasgar o nosso coração diante do Senhor, como o salmista também fazia, expor todas as nossas vergonhas e dizer ao Senhor, como os discípulos disseram: nós não sabemos orar, ensina-nos a orar, ensina-me a orar, Senhor. Então, por fim, que os nossos pecados, eles não nos espiem espiritualmente, mas que essa condição de tentação nos faça correr para a oração. Jesus orou no Getsemane, Jesus orou nos momentos em que ele poderia ali estar se sentindo mais tentado. Então, que essa de fato venha ser a nossa disposição de orar sem cessar, não orar apenas no momento devocional. É claro que isso é importante, a gente reservar um momento no início do dia para orarmos, mas também ao longo do nosso dia, porque é durante o dia que as tentações vão acontecer. Então, precisamos elevar a nossa mente a Deus e disciplinar os nossos pensamentos em direção ao Senhor em oração, pedindo socorro. Bem, então vou partir para o próximo ponto. Antes, se as irmãs tiverem alguma dúvida, podem perguntar, não precisam deixar apenas no final, ok? Então, no próximo ponto, pode falar. Eu ia dizer que a oração, quando pegamos nosso coração, é um desafio diário, e quando caímos em tentação, é realmente a disciplina mais difícil de ser colocada. Então, pelo menos para mim, é a que mais me confronta, porque toda aquela incredulidade que o Senhor não está ali, agora está muito real. Agora o Senhor está aqui, ele sonda meu coração e aí tudo está muito perto para mim. Então, é realmente a disciplina que mais confronta o nosso coração no momento que está entrando no pecado, que precisamos ir ao Senhor, e graças a Deus leva mesmo a oração, né, depois disso. Mas é realmente a disciplina que mais é muito mais fácil de direto para mim do que passar por uma oração mais difícil, realmente disciplinada. Sim, é verdade. Bem, então vamos avançar. Alguma irmã mais? Pode falar. Você levantou a mão? Ah, tá, achei que estava levantando a mão para falar. Alguma irmã mais? Enfim, então vamos avançar para o segundo ponto. O orgulho impede a oração. E aqui nós temos um versículo de Apocalipse que diz assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Apocalipse 3:17. Bem, agora que eu fui ver que aqui no meu slide está, acho que a tela do celular encolhe um pouco mais, aqui está dando para ver até melhor. Mas, bem, irmãs, aqui nós temos um outro lado do nosso texto que nós lemos, a questão do orgulho. Como eu trabalhei com as irmãs no primeiro ponto. O primeiro ponto é um ponto mais de autocomiseração, de que nós não nos sentimos dignas para orar, de que nós temos vergonha dos nossos pecados, e por sermos tentadas, não nos sentimos ali no melhor momento para orar. A gente acha que deve ser por vezes ali o momento que a gente estiver mais santa, e o nosso próprio pecado nos traz essa frieza espiritual de não irmos ao Senhor em oração, e aí a oração não se torna algo desejável. Aqui nós temos um outro lado que a gente poderia aplicar mais como lado do publicano, que é a questão do orgulho. E aqui nós temos no próximo slide, o Nicolaus vai dizer o seguinte: o orgulho, em alguma forma, é inerente a todos nós.
Nenhuma criatura tem tantas razões para ser humilde quanto o homem. Nenhuma possivelmente possui tantas fontes de orgulho. O orgulho destrói a humildade, gera a vaidade, transfere fé em Deus para a fé em si mesmo. Existe no orgulho tal senso de estar completo em si mesmo que destrói a base da oração. Sua sensação constante é: estou cheio e não preciso de mais nada. O orgulho ora, talvez até regularmente, mas é a oração de fariseu, um desfile de ego, um catálogo de bondade própria. O orgulho se esconde sob o disfarce de gratidão a Deus, louvando a Deus, usando incenso do altar do ego. Orgulho se manifesta no desfile das nossas obras religiosas, na exibição de realizações, sejam religiosas ou não. Bem, a questão do orgulho, eu gostei muito dessa parte que o M. Bounds fala, de que sua sensação constante é: estou cheio e não preciso de mais nada. Então o orgulho nos leva a não apenas mostrar que nós somos mulheres de oração, porque, como já foi dito inclusive pelas irmãs, a oração é algo muito privado, então nem sempre as pessoas vão medir se você é ou não uma mulher de oração. Isso não é uma coisa que fica tão pública e não é uma coisa que, por vezes, nós utilizamos para nos orgulhar com uma certa regularidade, pelo menos no geral. Mas, por vezes, o nosso orgulho, ele vai de contrastar que nós não precisamos da oração. O orgulho é um pecado que ele vai e corrói o ser humano por diversas áreas. Então, por vezes, nós achamos que precisamos mais da nossa agenda, do entretenimento, de outras coisas que nós vamos priorizando, ao invés de priorizarmos uma vida de oração. Então, assim, nós também estamos agindo orgulhosamente. É como nós disséssemos para Deus: não preciso de você, não preciso de oração, eu consigo me manter forte o suficiente, eu consigo aguentar esse dia sozinha e não preciso da ajuda de Deus. Isso é um pensamento completamente tolo. Como nós lemos em Apocalipse, somos miseráveis, somos pobres, cegas e estamos nuas. Precisamos do Senhor. Então a oração, ela é algo que abate o nosso orgulho, abate o nosso ego, porque estamos ali nos colocando numa disposição de vulneráveis, uma disposição de que nós não temos nada para oferecer a Deus e que nós precisamos dele, precisamos de que ele nos sustente ao longo do nosso dia. Precisamos de que ele esteja nos socorrendo nos momentos de tentação. Então, quando nós não oramos, é uma postura orgulhosa de achar que sem Deus conseguiríamos dar conta. E sabemos que isso é uma completa tolice. Achamos que nós conseguiremos aguentar as tentações e vencer as tentações sem oração, quando na verdade a oração é uma arma que o próprio Cristo usou para não ser tentado. E ele disse para que nós vigiemos e oremos para que nós não caiamos em tentação. Então, o orgulho também é uma raiz que está no nosso coração quando achamos que não precisamos de oração ou quando nós negligenciamos a oração. Bem, então agora eu vou avançar para o terceiro ponto. A aula de hoje, assim, não é muito longa, é realmente uma aula mais cansativa, mais objetiva. Então as irmãs podem se sentir livres para participar bastante, porque a gente tem bastante tempo aí pela frente, ok? Bem, agora vamos então para o nosso terceiro ponto, se ninguém quiser comentar sobre esse segundo, então vamos avançar. O terceiro ponto diz assim: um espírito que não perdoa. E aqui está colocado também um versículo para vocês em Mateus 6:12, que diz assim, que é parte da oração do Pai Nosso: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui mais uma parte também do texto do M. Bounds, do artigo dele. Pode passar. Não, ainda tem também Mateus 6:14, isso, que aqui para mim está cortado. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6:14, 15. Se eu não me engano, o apóstolo João também, em 1 João, ele também fala a respeito disso, de que se estivermos amando o próximo, estaremos amando a Deus. Então, se perdoarmos ao próximo, está trazendo aqui uma aplicação para nós, se
amarmos ao próximo, estaremos conseguindo assim amar a Deus e nos entregarmos mais a uma vida de oração, nos deleitando em oração. Então, bem, pode passar, por favor. E aqui nós temos o texto do Ian Baus. Ele diz o seguinte: nutrir um espírito que não perdoa impede a oração. Vingança, retaliação, um espírito inclemente, a ausência de tolerância, a falta de um espírito de misericórdia plena e total para com todos que tiverem, de qualquer forma ou em qualquer medida nos prejudicarem, impede a oração. Não avançaremos um centímetro enquanto não reconhecermos estes sentimentos e não pudermos declarar com sinceridade: perdoa-me, Deus, da mesma forma como perdoa aos outros. Quando deixamos de aplicar misericórdia a todos os males que já foram praticados contra nós, estamos automaticamente condenando nossa capacidade de orar. Podemos orar com vida no nosso coração, mas esse tipo de oração torna-se pecado. Todos estão sujeitos diariamente a serem feridos naquelas áreas onde são mais sensíveis. Porém, ter uma atitude de vingança ou desafeto para com a pessoa que causou tal ferida congela a capacidade de orar. O espírito de perdão é como o espírito do evangelho. E este espírito precisa reinar no coração antes que a verdadeira oração possa proceder dos lábios. Eu achei muito interessante essa aplicação que o M. Bounds traz a respeito da oração, trazendo também para o nosso relacionamento com as pessoas. Então, basicamente, ele diz que quando o nosso coração está cheio de pecado contra o próximo, dificilmente conseguiremos ter uma vida de oração. E a linha de raciocínio que ele segue é essa: se eu não perdoar o meu próximo, como eu vou compreender um Deus perdoador? Eu vou me sentir culpada, eu não vou entender o quão grande o perdão de Deus é para mim quando eu me apresentar diante dele com os meus pecados em oração. Porque quando o meu próximo peca contra mim, eu não sou tolerante. Então, achei também muito interessante esse ponto que ele traz a respeito dos relacionamentos. Então, que possamos realmente ter um coração disposto a perdoar, para que assim nos lancemos em oração com mais afinco, com mais diligência. Então, vou avançar. Alguém deseja comentar algo sobre esse ponto? Então, estarei avançando. Bem, o quarto ponto que nós temos são as discórdias no lar. E aqui ele vai trazer um versículo de 1 Pedro, pode passar, por favor, muito interessante. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. 1 Pedro 3:7. Pode avançar, por favor. Aqui ele coloca assim: a vida no lar, sua paz e união, afeta a oração. Discórdia no lar impede a oração. O apóstolo exorta as esposas e aos maridos para viverem no mais puro amor e mais doce união, para que suas orações não sejam impedidas. Confusão, uma fonte de águas, quebra a serenidade da superfície e o fluir calmo e pacífico da corrente. Uma discórdia familiar quebra e separa todos os fios traçados que formam a oração. Aqui eu acredito que se conecte muito com o ponto anterior também, quando fala sobre a nossa indisposição de perdoar e viver em harmonia com as pessoas. Aqui ele traz mais uma aplicação a respeito do nosso relacionamento no lar. E de fato, quando estamos brigando constantemente com as pessoas da nossa casa, seja com o nosso esposo, com os nossos filhos, seja com, no caso para solteiros, com o pai, com a mãe, com as pessoas que nós vivemos de modo geral, com os nossos irmãos, nós vamos ter sim dificuldade de orar. Nós vamos viver em um lar encharcado de pecado e da nossa disposição pecaminosa de ira, de raiva, de falta de perdão, de rancor, de amargura, e não entender o quanto Deus é um Deus misericordioso que derrama graça sobre essas pessoas e pode perdoar essas pessoas. E do mesmo modo nós não entenderemos também, como disse no ponto anterior, de que nós estamos diante do Senhor numa postura também de assim perdoar o próximo. Então, perdoando o próximo, nós conseguimos compreender ainda mais a respeito de um Deus que é um Deus perdoador, que é um Deus misericordioso, que nos ama e que é compassivo.
E por fim, irmãs, o quinto e último que ele vai trazer aqui um pouco mais extensivo. Alguma deseja compartilhar algo, comentar algo sobre o quarto ponto? Então, vou avançar. Quinto ponto, o espírito mundano. Diz assim, Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Então ele segue. O espírito mundano impede a oração. O mundo tem um efeito mais negativo sobre a oração do que todas as almas poluídas e infestadas de brejo teriam sobre a saúde. Bem, aqui como é uma parte um pouco mais extensiva, eu vou parando e comentando algumas coisas para as irmãs. Então aqui ele traz damos aqui nesse texto de Tiago 4:3, como nossos pedidos por vezes são pedidos mundanos. Então nós nos achegamos em oração para apenas pedir coisas, mas não com uma disposição correta de coração. E não que seja errado nós pedirmos coisas, pelo contrário, a oração é justamente para isso, para que nós declaremos as nossas necessidades diante do Senhor, como nós abordamos nos pontos anteriores. Deus tem prazer em atender os seus filhos. Tem um texto bíblico que Jesus fala de que se um filho pedir pão, o pai não vai dar uma serpente para aquele filho. Agora eu não vou saber trazer a referência correta, mas de modo geral e básico é isso que Cristo diz. E de fato, Cristo ele tem, o Pai tem prazer de ouvir as nossas orações e de conceder os nossos desejos. Mas para isso tudo é necessário que tenhamos também uma disposição correta de coração. Necessitamos de realmente refletir se as nossas orações elas não têm sido apenas para pedir sobre os nossos desejos mundanos e quais têm sido as nossas intenções em pedir coisas ao Senhor. E é isso que o texto de Tiago vai trabalhar, que nós não recebemos porque nós pedimos mal, para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Isso é algo muito perigoso e demonstra um mundanismo dentro do nosso coração. E ele vai seguir da seguinte forma. Obscurece a visão para cima, anula os impulsos espirituais e corta as asas das aspirações. E aqui é repetido o texto de Tiago. Então, por vezes, a nossa aproximação em oração é uma aproximação que aqui ele vai colocando que impede o nosso desenvolvimento espiritual. Não pedindo por coisas piedosas, mas apenas para os nossos prazeres e nossos desejos mundanos. E ele segue. Nossas cobiças, como remanescentes da mente carnal, que ainda permanecem em nós, são um elo que nos prende ao mundo. São a cidadela ou as fortalezas de fronteira, das quais nosso inimigo, o mundo, ainda não foi expulso. Oramos, mas não recebemos, porque o mundo dentro de nós corromperia todas as respostas. Então, por vezes, Deus diz não às nossas orações, porque sim, são por desejos mundanos, porque nós não estávamos pedindo aquilo para a glória de Deus, e sim de acordo com os nossos próprios interesses pessoais, ou até mesmo colocando aquilo ali como se fosse um jargão, estou pedindo para a glória de Deus, quando na verdade não havia ali um desejo de realmente agradar ao Senhor, não havia um olhar correto a respeito daquele pedido. Bem, no próximo slide ele diz assim: um coração puro ou alguém que anseia pela pureza é o único que pode ser confiado como respostas à oração. Enquanto nossas cobiças têm permissão para ficar, contaminam o nosso alimento espiritual, inspiram e tingem todas as nossas orações com desejos mundanos. Para alcançar a Deus e receber algo dele, é absolutamente imprescindível que se esteja morto para o mundo. Se quisermos que Deus abra seus ouvidos para nós, precisamos ter nossos ouvidos fechados para o mundo. Então, por vezes, os nossos desejos por orar são esses pedidos mundanos. Não é porque estamos pedindo para sermos mais parecidos com Cristo, ou para termos uma vida mais piedosa, ou para vencermos os nossos pecados, mas apenas para as nossas conquistas e para os nossos desejos pessoais e objetivos que cada um aqui certamente tem. E por fim, nessa última parte aqui desse quinto ponto, ele vai nos dizer: um coração impregnado ou contaminado, com o mínimo que seja, o mundo não conseguirá subir em direção a Deus, assim como uma águia com asas quebradas não
leve como uma onda do mar, impelido e agitado pelo vento, é o homem de espírito mundano, Tiago 6, cujas energias espirituais e decisões são quebradas pelas influências e infusões do mundo. Eles têm ânimo dobre, metade de Deus e metade para o mundo, ora para o céu e ora para a terra. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Então aqui nós temos mais um ponto aqui de Tiago trabalhando a respeito da oração. Esse homem de ânimo dobre, que se liga também com esse homem que não vai receber de Deus as suas respostas de oração, porque não são pedidos legítimos, é apenas para usufruir de suas próprias paixões e de seus próprios sonhos. Então esse homem é um homem de, ou mulher, aqui trazendo mais para a nossa realidade, é uma mulher de um ânimo dobre, de que o tempo todo está sendo levada pelo desejo do sucesso do mundo, pela aprovação dos homens. Então, ora ela quer Deus, ora ela deseja oração, ora ela não quer. Ela é inconstante, ela não consegue se manter numa vida constante, fiel de oração, justamente por isso, justamente porque os olhos dela estão no mundo, mas ao mesmo tempo, ora ela também quer orar, mas para pedir pelas coisas mundanas. Então, uma pessoa completamente dobre e completamente inconstante. E por fim, para nós fecharmos esse estudo, alguma irmã tem alguma colocação antes da gente ir para os minutos finais? Então, vou seguir em direção à nossa conclusão. Eu gostaria de abrir com as irmãs em Marcos 1:35. Vou pedir para que alguma irmã leia, por favor. E outra abra em Lucas 5:26. Quem abre em Marcos 1:35 pode ler, por favor. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para o lugar certo, e ali orava. Alguém pode ler Lucas 5:26, por favor? Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Bem, irmãs, por fim eu concluo esse estudo com as irmãs, trazendo o próprio exemplo de Cristo. Existem vários outros versículos que a gente poderia trazer aqui de Jesus se retirando para orar, de Jesus saindo dos meios das multidões e orando. Escolhi esses dois, mas existem vários outros no Evangelho. Esses são os que tratam mais especificamente, mais diretos a respeito da oração. Mas existem diversas passagens que falam sobre como Jesus saía do meio das multidões e ele se retirava para orar. Ele saía do meio das agitações e ele ia para lugares desertos para orar. Não simplesmente porque era um deserto ou o hábito que a gente tinha, de repente, era de subir ao monte, mas isso na verdade significava que ele estava buscando lugares de solitude. É claro que nem sempre a gente vai ter esse momento ideal na nossa cabeça que a gente criou, como nós citamos lá no começo do estudo, mas é necessário que nós sigamos o exemplo de Cristo. E aqui por fim eu apelo às irmãs colocando esse exemplo final, que é o exemplo do próprio Cristo, do Filho de Deus, que se dirigia ao Pai em oração e buscava por esses momentos pessoais. E ele era o Filho de Deus, ele poderia crer na sua autossuficiência e cair ali em alguma questão de arrogância, mas isso era impossível porque ele era perfeito, é o Filho de Deus. Mas Jesus ainda assim, ele se colocou como dependente, como filho, como aquele que necessitava do Pai. Então quem somos nós para achar que nós podemos negligenciar a vida de oração? Quem somos nós para achar que podemos trocar a oração por qualquer outra coisa? Então eu trago esse apelo de Cristo Jesus, esse apelo final, para que possamos imitar a Cristo no seu caráter, na sua humildade, mas acima de tudo também na sua vida de oração. Que possamos nos retirar para lugares solitários e buscar ao Senhor em oração. Amém? Alguma irmã deseja ter algumas falas? Eu queria agradecer por tudo que você trouxe. Acho que ele foi bastante claro e bastante encorajador a todas nós que começamos apresentando as nossas dificuldades em meio à oração. Eu acho que a gente poderia até mesmo resumir, não sei se seria presunçoso da minha parte, a gente que a oração não é sobre nós. A oração ela é dirigida a Deus.
nossas necessidades. Então, de certa forma, ela nos humilha. Ela faz com que a gente repouse unicamente sobre Deus toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. Não temos do que nos obrigar, acho que isso também sintetiza aquilo que você trouxe. Não tem como eu trazer e expor a Deus tudo aquilo que eu tenho feito, por isso eu mereço. Diante de Deus, nós não temos nenhum tipo de mérito. Pelo contrário, só de mérito. A gente então coloca diante de Deus todas as nossas dificuldades, crendo e que Ele vai operar poderosamente. E a oração, além de expor as nossas fraquezas, a oração também ela revela tudo com o nosso coração. Então, quando estamos fazendo pedidos a Deus que não estão de acordo a nos agradarmos em Deus, cai naquilo que você falou de Tiago. É como se eu estivesse pedindo ao meu esposo para poder me relacionar com outra pessoa. Não faz o menor sentido. Então, por isso que a oração ela é essa arma tão poderosa na nossa tentação. Se nós estivéssemos mais atentos nos momentos de tentação e nas nossas dificuldades, que precisamos orar ainda mais, então se nos distrairmos, precisamos orar, Senhor, estou me distraindo, preciso de ajuda para estar concentrado nesse momento de oração. Senhor, não estou conseguindo lidar com essa dificuldade relacional aqui dentro da minha casa. Me ajude dentro disso. Nós venceríamos muito mais. Muitas das nossas batalhas são perdidas por não estarmos tão empenhados na oração. Então, eu te agradeço bastante por tudo isso, porque me conduziu a pensar que a oração, no final das contas, de tudo que tu apresentou, ela vai disciplinar o nosso coração. Porque se ele está orgulhoso, diante da cruz, eu não tenho dúvida, eu não tenho que dizer que eu fiz. Se eu não estou conseguindo perdoar, como eu posso pedir a Deus o perdão dele, se eu estou tendo dificuldades em perdoar aquele que eu consigo ali ver? Se eu estou, que eu não falei antes do problema, né? Se eu não estou buscando a Deus verdadeiramente, mas estou buscando qualquer outra coisa, é nesse ambiente da oração, que eu vou pensar assim, puxa, estou pedindo tanto isso, e Deus não me concede. Será que isso realmente é importante? Será que isso é todo tempo presente? Isso começa a fazer esse movimento de investigação e de autoexame do nosso coração. Então, muito obrigada por todo o seu empenho, por toda a sua fala. Eu acho que o silêncio em alguns momentos tem a ver com as nossas anotações e com a gente estar revendo a nossa própria vida, porque dentro desse campo da oração é algo tão pessoal com Deus, mas ao mesmo tempo precisamos falar cada vez mais para ouvirmos. Que todas temos desafio para ouvirmos e que estamos todas no mesmo barco, buscando o Senhor.
por essa aula que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor ter nos conduzido até aqui. Nós louvamos e agradecemos o teu nome por isso, Senhor. Ainda que nós sejamos fracos, ainda que nós tenhamos tantos desafios, Senhor, e ainda que nós não sejamos as mulheres de oração que nós gostaríamos de ser, ainda assim, Senhor, tem misericórdia de nos ouvir e de nos sustentar a cada dia, com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Pai, que o teu Espírito Santo socorra cada irmã aqui nas suas necessidades. Obrigada porque o Senhor falou ao coração de todas nós. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que aconteceu. Obrigada por essa aula, porque o Senhor esteve presente nos guiando, Pai. Essa oração que nós fazemos a Ti, gratas e pedindo que o Senhor a cada dia transforme a nossa vida de oração, nos ajude a lutar contra as nossas tentações. É isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.